Amém. Boa noite, graça e paz. Um privilégio estarmos aqui nessa noite, esta igreja linda e preciosa. Trago o abraço da minha esposa, a pastora Helenice, minha companheira de 37 anos. Trago o abraço dos meus pastores, pastor Robert e pastora Janaína. Que Deus abençoe grandemente esta campanha que se inicia nessa noite. Eu tenho uma palavra para a sua família. 2 Samuel capítulo 23, versículo de número 8. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito dirá à igreja. Segundo Samuel 23, 8. Deus nos deu a graça de conhecermos a pastora Kelly há algumas dezenas de anos, né, pastora? Saninho, Suelen, Nayelen, né? Tive o privilégio de participar de alguns retiros com o pastor Tiago, quando ele era ainda adolescente, né? Adolescente ativo, né? Um menino de ouro. Fico feliz de vê-lo hoje pastoreando com tanta excelência e maestria esta igreja. Encontraram, amém? 2 Samuel 23, 8. Estes são os nomes dos valentes de Davi: Josebe, filho de Taquemone, principal dos capitães. Ele era Dino, o Ezenita, que se opusera a 800 e feriu-os de uma só vez. Vou repetir: e feriu-os de uma só vez. Eu quero mencionar nessa noite uma palavra para minha família e para a sua família, falando de algumas características dos valentes de Davi. Eu quero falar um por um, para não esquecer nenhum deles. E o primeiro deles que eu quero falar com você é esse guerreiro aqui, né? Que tem por nome de Josebe. Para ele enfrentar 800 homens e vencê-los de uma só vez, esse guerreiro precisou de ousadia. Repita comigo: ousadia. De novo, ousadia. E quando eu lembro de ousadia, eu lembro de um versículo muito precioso em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de poder. Sabe, queridos, como é importante nós termos a noção que Deus é um Deus que nos garante vitória. Repita comigo: um com Deus é maioria. Fala para o teu irmão: você com Deus é maioria. Amém? Este homem sozinho venceu 800 homens. Então ele não teve medo, ele não se intimidou, ele não abaixou a cabeça, ele foi ousado, ele foi munido do poder de Deus e venceu esses 800 homens. Nós precisamos trabalhar contra o medo. O medo é uma arma que o inimigo usa para atacar a família, para atacar o casamento, para atacar o ministério. Quando olhamos para a vida de Jó, já falaram de Jó aqui hoje, quando ele perdeu os filhos, quando ele perdeu a fazenda, quando ele ficou doente, quando ele estava na miséria, quando ele estava se coçando com um caco de telhas, ele disse uma frase que deve chamar a minha atenção e a sua atenção. Repita comigo: o que eu tinha medo, me aconteceu. De novo: o que eu tinha medo, me aconteceu. Ele estava cuidando dos filhos, ele olhava para aqueles filhos e dizia: eu não quero nem pensar se um dia eu ficar sem meus filhos. O inimigo anotou, ele tem medo de perder os filhos. Ele estava cuidando da cerca, cuidando do gado, cuidando da fazenda, e dizia: eu tenho muita saúde, eu não quero nem imaginar eu sem saúde um dia, eu doente. O inimigo foi lá, anotou, ele tem medo de ficar doente. Outrora, ele estava fazendo análise de todas as riquezas que ele tinha, de tudo que ele possuía, de todo o seu patrimônio, e ele disse: eu não quero nem imaginar se um dia eu perdesse tudo isso e ficasse no zero. O inimigo anotou, ele tem medo de perder tudo. Ou seja, tudo que Jó teve medo, aconteceu. Diga para o irmão que está do seu lado: o medo é um imã. Não é à toa, pastor Tiago, pastor Nayelen,
que na Bíblia nós temos 366 vezes a palavra não temas. Então eu preciso entender que amanhã cedo, quando você acordar e dar aquela espreguiçada gostosa, abra os seus olhos espirituais e os seus ouvidos e ouça o Pai dizer para você: meu filho, não tenha medo. Amanhã, quando você despertar, ouça Deus dizer: não temas, não tenha medo. Não temas para cada dia do ano. Não temas para cada dia, inclusive o ano bissexto, que tem 366 dias. É o cuidado de Deus para comigo e para com você. O Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, meus adversários se levantaram contra mim para comerem minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Você precisa receber essa palavra que está em 2 Timóteo 1,7. Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito de ousadia. Eu vim ministrar para homens ousados nessa noite, eu vim ministrar para mulheres ousadas nessa noite, eu vim ministrar para uma igreja ousada, que vai conquistar Presidente, Epitácio e região. Não tenha medo, não deixe o inimigo te intimidar, não deixe o inimigo te amedrontar, não deixe o inimigo mexer com as suas emoções, não deixe o inimigo abater a sua fé. Você precisa ter ousadia, você precisa ter coragem. Deus não te deu um espírito de medo. Repita comigo: Deus não me deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Agora o versículo 9, 2 Samuel 23:9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. Quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente depois de tomar o despojo. Nós estamos falando de um segundo valente de Davi, o nome dele é Eleazar. Esse versículo mexe muito comigo. Ele feriu os filisteus, a mão dele ficou cansada, mas ele não largou a espada. Nós precisamos ter a mesma posição desse guerreiro de Davi. Se você quer defender a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, lutas, provações, perseguições, crise financeira, problemas de saúde, a minha mão e a sua mão não podem largar a espada. Deus deu a mim e a você uma espada. Paulo chama ela de espada do Espírito, em Efésios 6, na armadura de Deus. Querida e amada igreja do Senhor, nós não podemos abrir mão dessa intimidade com a palavra. Em São João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não basta só eu e você lermos a palavra de Deus domingo na hora do culto. É necessário que eu e você examinemos as Escrituras com carinho, com temor, com zelo. Ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Elas falam de Jesus, do amor de Jesus, elas falam do plano da salvação, elas falam do reino de Deus. Mas o inimigo tem trabalhado, e o
povo de Deus tem largado a espada. Pergunta para quem está do seu lado: essa semana você leu quantos versículos? Não responde não, só pergunta. Nós precisamos examinar as Escrituras. Igreja amada do Senhor, nós não podemos largar a palavra. No Salmo 119, 105, Davi diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O pastor Tiago disse que o pecado destrói famílias. Davi disse no Salmo 51, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você não quer pecar, se você não deseja pecar, eu te dou um conselho nessa noite: esconda a palavra de Deus no seu coração. Esconda a palavra de Deus dentro do teu ser. Nós precisamos examinar essa palavra, tirar tempo para esta palavra. É muito comum nós ouvimos alguém dizer: pastor, minha vida está tão corrida, que eu não tenho tido tempo nem para ler a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós só temos tempo no nosso dia a dia para aquilo que para nós é uma prioridade. Então, se eu e você não estamos lendo a palavra de Deus no nosso dia a dia, é porque ela não é prioridade para mim e para você. No Salmo 1, Davi disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dão seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos, quando eu e você meditamos na palavra de dia e noite, seremos como árvore plantada junto a ribeiros de água. Haverá frutificação no teu casamento, na tua família, haverá frutificação nos teus sonhos, nos teus negócios, haverá uma raiz que vai te segurar, que vai te sustentar, as folhas não vão cair, o inimigo não vai te vencer, o inimigo não vai te destruir, as folhas vão permanecer firmes. Por quê? Porque você medita na palavra de dia e de noite. Tremendo, como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Tudo que você fizer vai prosperar. A igreja não pode deixar de viver essa relação com a palavra de Deus. A minha família e a sua família precisam meditar na palavra, examinar a palavra, se alimentar da palavra. Quando Deus chama Josué, após a morte de Moisés, Ele diz para ele: Josué, não se aparte da tua boca o livro da minha lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E tudo quanto você fizer, prosperará. Quem quer prosperar aqui? Levante a mão. Quem quer prosperar aqui? Então fala para o teu irmão: quer prosperar? Fala para ele: medita na palavra, leia a palavra, tenha relacionamento com a palavra. Foi o que ele disse para Josué: tudo o que você fizer vai prosperar. Mas sabe o que Deus vinha falando no meu coração quando eu vinha para cá? Sérgio, o meu povo tem desprezado a minha palavra. Deus me levou em Israel em 2011 e uma coisa me chamou muito a atenção. O soldado de Israel
não larga a arma para nada. Nós fomos no McDonald's e os soldados que estavam lanchando estavam com as suas metralhadoras no seu colo. Fomos numa piscina tirar sal do Mar Morto e havia uma equipe de soldados, eles estavam em 12. E 6 deles entraram e deixaram suas metralhadoras bem enfileiradas junto ao lugar que eles mergulhavam. E os outros 6, o tempo inteiro, com a metralhadora, como se a qualquer momento fosse surgir alguém para atacá-los. Não tem ninguém, não tem perigo nenhum, mas eles estão aqui, com a metralhadora, atentos. A nossa guia disse: pastor Mário, o meu filho vai dormir na minha casa, a metralhadora fica na cabeceira da cama. Ele vai tomar banho, ele leva a metralhadora para o banheiro. Ele vai almoçar ou jantar conosco, a metralhadora fica no pé da cadeira. E Deus falou comigo: Sérgio, se meu povo fosse como esses soldados com as suas armas. Querida igreja, nós temos que ser como Eleazar. Não podemos largar a espada. Você pode estar abatido, você pode estar cansado, você pode estar passando a pior luta. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de meditar na palavra, não deixe de se alimentar da palavra. Invista tempo com a palavra, invista tempo lendo esta palavra, na mesa com seus filhos, com a sua família, no seu lar. A espada é uma arma de guerra. E como eu e você vamos vencer o adversário, se não usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? O quanto você tem lido a palavra, o quanto você tem meditado nessa palavra. O que foi que o pastor Tiago pregou domingo passado? Quando eu e você paramos para dar valor à palavra, quando eu e você paramos para honrar a palavra, nós vamos desfrutar de uma fonte de águas. Os frutos vão ser constantes e as folhas não vão cair. Nós não podemos abrir mão da palavra. Repita comigo: eu preciso examinar as Escrituras. Igreja amada, nós entristecemos muito ao Senhor quando não lemos a palavra, quando não meditamos na palavra. Podemos fazer reset, encontro com Deus, retiros de cura, congressos e seminários, mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai me libertar nesses retiros e congressos e seminários e encontro com Deus é a palavra. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma. Ela é o martelo que despedaça a rocha. A palavra é poderosa. Nós não podemos abrir mão da palavra. Olhe para a sua mão, repita comigo: eu preciso que a minha mão esteja apegada à espada. Amém? Continuemos a leitura. 2 Samuel capítulo 23, versículo de número 11. Depois dele Samar, repita comigo: Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, repita comigo: um pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. O povo de Deus preparou a terra, plantou, cuidou, limpou. Na hora de colher, vieram os filisteus. E a Bíblia diz, você acompanhou comigo aqui, que o povo fugiu diante dos filisteus. O povo abandonou a lentilha. O povo se conformou: deixe eles levarem, depois a gente planta outra. Deixa eles carregarem, depois a gente planta de novo.
Mas espera aí, deu trabalho para preparar a terra, deu trabalho para cuidar, deu trabalho para preservar até que chegasse a hora da colheita. E agora era hora de colher. Eles iam deixar os filisteus levar embora. Ou seja, eles estavam plantando para o inimigo. Eles estavam trabalhando para o inimigo. Mas a Bíblia diz que um rapaz chamado Samar, no versículo 12, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Repita comigo: posicionamento. O povo fugiu, mas quando Samar viu aquela cena, ele corre e ele se posiciona e diz: ninguém vai levar lentilha nenhuma desse lugar. Nessa lentilha vocês não vão tocar. Fala para o teu irmão: valoriza o que você tem. Fala para o teu irmão: valoriza o que você tem. Igreja querida, eu e você não podemos deixar o inimigo atacar a nossa plantação. Não podemos deixar o inimigo atacar a nossa colheita. Quanto tempo você demorou para estabelecer essa família? O que você já passou por esse casamento e nesse casamento? O que você já viveu na sua história familiar? Quantas lutas, problemas, dificuldades você já superou? Quanto custou você chegar onde você chegou? Como um empresário, como um pastor, como uma pastora, um obreiro, um adorador, uma adoradora. Houve um preço. Ninguém aqui simplesmente estava sentado e alguma coisa caiu no seu colo. Você lutou, você batalhou, você se esforçou. Mas o inimigo, ele quer roubar a sua colheita. E eu e você precisamos ter a mesma postura de Samar. A primeira coisa para defendermos a colheita, para defendermos a lentilha da nossa família, é o nosso posicionamento. Vocês podem prestar atenção que ele pula no meio. A principal posição, no meio. Ah, Deus espera esposos posicionados, defendendo suas famílias. Temos esposos posicionados aqui nessa noite. Temos aqui maridos que vão dizer para o inimigo: aqui na lentilha da minha família você não toca, no meu casamento você não toca, nos meus filhos você não toca, nos meus netos você não toca. Temos esses homens aqui, posso ver as mãos desses homens aqui, posso ver você dizendo: eu sou como Samar. Mulheres posicionadas, de os joelhos no chão, em oração, posicionadas no Senhor, clamando pelo seu esposo, clamando pelos seus filhos, clamando pelo seu lar. Ah, nós não podemos trabalhar para o inimigo levar embora. Eu quero profetizar: o que você plantar, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Se prepare para ter colheitas extraordinárias. E nenhum demônio sujo do inferno vai levar embora a sua lentilha, vai levar embora a sua plantação, vai levar embora aquilo que Deus te deu. Ei, pastor Tiago tinha um campo de terra e tinha lentilha no campo de terra. Nós temos que saber separar o valor do campo de terra da lentilha. Campo de terra: carro, casa, moto, dinheiro, apartamento. Lentilha: nossa família, nosso chamado, nosso ministério, nossos dons, nossos talentos. Ei, preste atenção, vou repetir: terra, campo de terra, carro, casa, dinheiro, apartamento, conquistas, coisas materiais. Lentilha: sua família, seu chamado, seu ministério,
seus dons, seus talentos. Foi Deus quem te deu. Nós não podemos deixar o inimigo tocar naquilo que Deus nos deu. Defenda o seu chamado, defenda o seu ministério, defenda os dons que Deus te deu, defenda os talentos que Deus te deu, defenda a unção que Deus te deu, defenda tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida, defenda os filhos que Deus te deu, defenda os pais que Deus te deu, defenda teu casamento, defenda a tua família. Você precisa se posicionar e lutar e enfrentar o inimigo, como Samar. E como ele se posicionou, como ele teve coragem, como ele não correu, como ele defendeu o campo e a lentilha, o Senhor operou nele um grande livramento. Levante sua mão direita, eu quero profetizar: Deus vai operar um grande livramento na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, no seu sonho, no seu ministério, no seu chamado. Ei, Deus vai levantar você como Samar e vai operar um grande livramento. Você se posiciona, Deus dá o livramento. Deus só pode dar livramento para quem se posiciona. Se nós não nos posicionarmos, Deus não nos dará livramento. Samar valorizou aquelas lentilhas. Nós temos que valorizar o que Deus tem nos dado. Quantos filhos você tem? Qual a idade dessas crianças? Pastora Ana Ellen, nós tivemos agora um retiro de adolescentes lá em Dourados. E eu ministrei nesse retiro com o tema paternidade. Quantos pais temos aqui? Pai. E eu fiquei muito impactado quando nós fomos orar por aqueles adolescentes. Muitos delas e deles gritavam, choravam. Muitos daqueles adolescentes expressavam uma dor tremenda no seu coraçãozinho. Qual era o assunto? Paternidade. Temos pais aqui? Temos pais aqui? Levante sua mão, papai. Amém. Quando Jesus estava no Rio Jordão sendo batizado, veio uma pomba sobre ele. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, para capacitá-lo, para revesti-lo, para blindá-lo para a missão. E ouviu-se uma voz do céu. Quem que ia falar? Deus. O que me chama a atenção foi o que Deus falou para Jesus e para aquelas pessoas. Deus não falou: eis aí o meu enviado para mudar a história da humanidade. Eis aí o meu ungido para restaurar a relação de vocês, humanidade, comigo. Eis aí o meu enviado para curar, fazer milagres e maravilhas. Não. A palavra que Deus liberou para Jesus foi de paternidade. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho o prazer de ser pai. Pastora Kelly, Saninho, Pastor Tiago, a palavra que Jesus recebeu antes de começar a missão dele, Pastor Tiago, foi de paternidade. Você é meu filho, nunca se esqueça disso. Eu tenho prazer em ser teu pai. Isso é tão poderoso. Lá em Lucas agora capítulo 4, Mateus 4, Jesus vai para o deserto ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias ele teve fome. O inimigo se aproximou para tentá-lo. E qual foi a primeira tentação? Alguém da igreja pode falar? Primeira tentação qual foi?
Primeira tentação: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Esse é um dos grandes problemas da humanidade hoje. Você entra nesse jogo do diabo, onde você tem que provar, fazer para provar. E aí vem uma pressão, vem uma cobrança, você não consegue, você fracassa, não sai como as pessoas querem, e você se frustra. E você se culpa outros. Você é o filho de Deus? Prova, manda a pedra virar pão. Jesus simplesmente diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não entrou no jogo do inimigo. O que o diabo queria? Colocar em dúvida a identidade de filho de Jesus. Mas ele sabia quem ele era. Ele não tinha que provar nada para o diabo. E porque ele não entrou no jogo do inimigo e permaneceu firmado na palavra de paternidade que Deus deu para ele, no final vieram os anjos do céu e o serviram. Repita comigo: se o diabo tentou colocar em dúvida a identidade de filho de Jesus, quanto mais a minha. Cadê os pais aqui? Se o Pai, Deus, disse para Jesus: você é meu filho amado, eu tenho o prazer de ser teu pai, quanto mais eu e você, pai, devemos dizer isso para os nossos filhos. Mas sabe o que acontece ao invés disso? Quantos pais lançam uma palavra negativa sobre os seus filhos? Você não faz nada certo, você não faz nada que presta, você é um burro, você só dá trabalho, você só me envergonha. Nós precisamos imitar Deus e liberar para os nossos filhos palavras: eu tenho prazer em ser o teu pai, eu amo você. Davi diz que como flecha na mão do valente, sim, são os filhos da mocidade. Pais, existe um arco no meu braço e no seu braço, e caberá a mim e a você, pai, que está aqui nessa campanha da família, lançar os nossos filhos no destino dele. Levante as mãos dos pais aqui. Eu quero profetizar: você não vai errar o alvo, amém? Amém? Você não vai errar o alvo, você vai lançar os seus filhos e as suas filhas para o destino que Deus tem para eles. Eles vão chegar no foco que Deus prevaleceu, ele vai chegar no foco que Deus estabeleceu. Eu declaro em nome de Jesus, pais aqui posicionados, pais aqui que vão entender a importância de liberar amor pelos seus filhos, e esses pais vão lançar essas crianças, e elas vão chegar no destino que Deus tem para elas. Agora, pai, Jesus disse: o filho faz o que vê o pai fazer. Só os pais repitam comigo: o filho faz o que vê o pai fazer. De novo: o filho faz o que vê o pai fazer. Se o filho vê você bebendo, vê você fumando, vê você vendo pornografia, vê você gritando com a sua esposa, você pode saber que ele vai fazer também. Mas eu vim pregar nessa noite para pais, que os seus filhos vão ver você orando de joelhos. Eu quero declarar que os filhos dos pais desta igreja vão ver esses pais lendo a Bíblia, lendo livros evangélicos. Eu quero declarar que as crianças desta igreja vão ver os pais delas fazendo vigília de madrugada com as suas esposas. Eu quero declarar que os pais dessa casa vão estar chorando na sala ou no quarto, e os filhos vão ver você chorando e orando por eles no dia a dia na sua casa. Eu quero profetizar pais que vão ser referencial para os seus filhos. Pais, que os seus filhos vão ter uma base em você.
uma base sólida, uma base consistente. Pastor Tiago, faz favor, vem aqui, querido. Pastor Tiago é Saul, está no campo atrás das ovelhas, das jumentas do pai Quis. Samuel está com a vasilha para derramar azeite sobre Saul, para fazê-lo dele rei de Israel. O profeta Samuel pega o chifre do carneiro, tem azeite dentro, e ele vai lançar o chifre de carneiro na cabeça de Saul. Mas antes de lançar o azeite, ele dá um beijo. Fala para o teu irmão, não adianta unção. Fala, não adianta unção sem afeto. Obrigado, pastorzão. Não adianta unção sem amor. Nós vamos sair daqui hoje cheios da presença de Deus, cheios de unção, cheios de poder, cheios de autoridade. Mas se não tiver beijo nessas crianças, abraço, tiver um tempo para andar de bicicleta, para ir no parquinho, para jogar bola, essa unção não vai adiantar nada. Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho, olhou no olho dele e disse: eu tenho orgulho de ser teu pai? Filho, você é um presente que Deus deu para o pai e para a mamãe. Filho, eu acredito em você, porque Deus tem algo tremendo na sua vida. Ah, senhores pais, nós precisamos entender que nossos filhos precisam da unção que está sobre nós, mas também de amor e de afeto. Este moço, antes de se tornar rei, ele recebe um beijo do profeta, porque ele nunca recebeu o beijo do pai Quis. Ele recebe afeto do profeta, porque nunca o pai deu afeto para ele. E sabe o que me assustou nesse retiro com 90 crianças? 6 crianças tinham o desejo de se matar. 4 meninas e 2 meninos. Crianças lindas, crianças maravilhosas. E por que essas crianças querem se matar? Deixa eu falar uma coisa para você. Não é de celular que eles estão precisando, nem de mesada, nem de um videogame novo, nem de uma roupa da marca da hora. O que essas crianças estão precisando são de pais presentes, pais que abraçam, que firmam a identidade, que declaram palavras de amor, que liberam palavras de carinho, que liberam afeto para essas crianças. É disso que os nossos filhos estão precisando. É a nossa lentilha. O inimigo está de olho na nossa lentilha, nossos filhos, nossa família. Mas eu quero crer que Deus está dando para vocês um grande livramento, amém? Quem crê nisso? Levante a mão e diga: Senhor, eu estou posicionado como Samar. Eu vou me posicionar como Samar, e o Senhor vai me dar um grande livramento. Alguns anos atrás eu estava em Campo Grande, eu fui conhecer a loja da esposa de um dos maiores políticos do Mato Grosso do Sul. Ela estava com os pastores dela, começou a chorar e dizer: eu sou um monstro. E a pastora perguntou: por que você é um monstro? Ela disse: olha, é porque toda vez que o meu marido chega do Palácio do Governo e ele entra em casa, as minhas 2 filhas gêmeas pulam no pescoço dele e já faz uma bagunça e vai para o sofá e faz cabaninha. Eu quero esmagar, eu quero esganar as 2. Dá um ódio tão grande, dá uma ira tão grande, que eu quero esganar as 2. Eu sou um monstro. O pastor olhou para o pastor, ninguém sabia o que falar, me chamaram e Deus falou comigo. Eu sentei e falei para ela assim: olha aqui, sabe por que acontece isso com você?
Porque quando o seu pai chegava em casa do trabalho e você voava nele, você queria brincar com ele, e ele te empurrava e dizia: sai para lá, para de besteira, para de bobeira, tenho mais o que fazer. Ela começou a chorar. Eu disse para ela: a sua criança interior lá atrás que não recebeu, você não foi curada, hoje isso rivaliza com as suas duas meninas. E o que eu faço, pastor? Você tem que perdoar o seu pai. Passados uns 3 meses eu retorno em Campo Grande, ela veio me cumprimentar, falou: pastor, eu procurei meu pai e a gente se perdoou. Ele disse para mim que nunca imaginou que tinha feito mal, tanto mal para mim como ele fez. E agora, pastorzão, quando meu marido chega do Palácio do Governo, eu entro na bagunça também. E eu vou para a cabana, eu vou para o sofá, eu vou para a cama, eu vou para a varanda, e é uma brincadeira. Tem dia que a gente vai jantar 11 horas de tanta brincadeira. Pastor Tiago, essa campanha vai trazer restauração de relacionamento nas famílias dessa igreja. Não é uma simples campanha, não. Deus tem algo extraordinário nessa campanha para você e para a sua família. Não perca. Venha defender o seu campo de lentilha. Você precisa lutar, esposo, esposa. Essas crianças são a geração do futuro, a igreja do futuro, a cidade do futuro. E se nós não nos posicionarmos para amar, para proteger, para brindar, para orientar, o inimigo vai levá-las embora. Deus operou um grande livramento graças a um homem que se posicionou. Amém? Versículo 13, acompanhe comigo, já estamos caminhando para o final. Versículo 14, aliás. Davi estava num lugar forte, numa guarnição de filisteus, e teve o desejo e disse: quem me dera beber água da cisterna de Belém. Então 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, tomaram e trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou perante eles. Pastor Tiago, os meninos arriscaram a vida para buscar água para o rei, se esforçaram na ela, podiam ter morrido. Vamos saciar o desejo do nosso rei. Quando eles chegam todo faceiro, está aqui meu rei, mata a tua sede, ele joga fora. Aprenda a dar valor ao sacrifício que alguém faz para ser bênção na sua vida ou para te abençoar. Filhos, temos filhos aqui nessa manhã, nessa noite. Aprendam a dar valor ao sacrifício que os pais de vocês fizeram e fazem para cuidar de você. Maridos, aprendam a dar valor ao esforço e sacrifício que a sua esposa faz todo dia. Limpa a casa, lava a cozinha, passa, cuida de criança. E às vezes nós estamos fazendo igual Davi. Estamos desprezando o esforço, o sacrifício, o empenho que alguém está fazendo para o nosso bem. Não despreze o empenho e o sacrifício, a garra dos pastores dessa casa para cuidar de vocês, para pastorearem vocês. Não despreze. Quantas vezes Deus está usando alguém que está se esforçando, se sacrificando para que eu seja abençoado, para que você seja abençoado, mas a gente não honra essa pessoa, a gente não tem gratidão, a gente não recompensa. Queridos, nós como igreja precisamos aprender o princípio da honra. Essa pessoa que se arrisca, que se sacrifica, que se esforça para me tirar um sorriso, para me fazer bem, para te fazer bem. Essa esposa que se esforça para cuidar de você, esse marido que se esforça para suprir a casa, esse filho, essa mulher, esse pai, esse pastor, essa pastora, precisam ser honrados. Repita comigo: honra
De novo, honra. Tem que haver gratidão nos nossos corações por essas pessoas que têm se esforçado para que a gente seja beneficiado. Não podemos ser ingratos. Não podemos deixar de dar valor ao que estão fazendo por nós. Precisamos ser gratos. Precisamos valorizar esse sacrifício, esse empenho, esse esforço, e expressarmos gratidão e honra para essas pessoas. Deus não mandou Davi jogar água fora. Ele jogou. Agora, como aqueles 3 moços se sentiram? Tristes, frustrados, por muitas vezes pessoas que amam a mim e a você, que fazem de tudo para a gente ficar bem, percebe que a gente não está nem aí, às vezes nem um obrigado não dá, zero honra. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro um Deus que quando olha para mim e para você, Ele libera graça sobre nós, um favor não merecido. Receba, repita comigo: a graça que eu recebo é a graça que eu libero. Amém? Precisamos liberar graça. Eu recebo graça, eu libero graça. Pessoal do louvor, pode subir por favor? Repita comigo: eu preciso dar valor e honrar as pessoas que se esforçam, se sacrificam para o meu benefício. Quem entendeu, diga amém. Continuemos, 2 Samuel, capítulo 23. Versículo 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, grande em obras, repita comigo, feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Como é que é o nome do rapaz? Benaia. Se tem um lugar ruim, pastor Tiago, para a gente entrar, é na caverna. E Deus fala comigo que temos algumas pessoas que estão aqui nessa noite e você está passando por uma caverna. Alguns entraram porque desobedeceram a Deus, porque agiram pela emoção, agiram pela alma. Outras estão na caverna porque foram colocadas numa caverna. Mas esse moço Benaia, diz a palavra de Deus, que ele enfrentou um leão dentro da caverna, no tempo do frio. Tem momento na vida da gente que vem uma frieza espiritual, sim ou não? Sim ou não? E eu sei que temos muitos que estão aqui, eu sinto no meu espírito que estão com essa frieza. Você não ora mais, você não lê a Bíblia, se esforça para vir para o culto, é uma frieza. Você vem para cá e os louvores são ministrados, a palavra é ministrada, mas parece que o teu coração está gelado. Mas Benaia estava dentro de uma caverna, no tempo do frio, e ele venceu esse leão, ele prevaleceu contra esse leão. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Há um leão rodeando a sua família, há um leão rodeando o seu casamento, há um leão espiritual rodeando os seus filhos, rodeando os seus sonhos, rodeando o seu chamado, rodeando o seu ministério. Há um leão rodeando aquilo que Deus te deu.
Mas eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Levante sua mão direita e receba esta palavra. O leão da tribo de Judá vai entrar em seu favor. Oh, o diabo brama como leão, mas quem defenderá o teu casamento e a tua casa, e o teu chamado, e o teu ministério, é o leão da tribo de Judá. Oh, o rugido dele é poderoso, o nome dele é soberano. Profetizo nessa noite, o leão da tribo de Judá vai te ajudar a vencer o leão do inimigo, em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite, você que entrou aqui gelado, frio, há uma presença de Deus sendo liberada nesse lugar. O Senhor vai aquecer o teu coração, o Senhor vai aquecer o teu espírito, o Senhor vai aquecer o teu ser. Ei, você pode ter entrado aqui frio e gelado, mas há um calor de Deus queimando agora em você. Há uma presença de Deus vindo a teu favor. Eu repreendo toda a frieza espiritual, eu repreendo todo desânimo espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, seja aquecido pelo fogo do Espírito, seja aquecido pelo fogo do Espírito.